Escolhendo uns personagens aí não estão muito nas paradas de sucesso, assim, nos primeiros lugares, né, das escrituras, deixando os mais poderosos lá para o fim. Mas nós aprendemos demais com todos eles, ou com situações que eles viveram. E hoje nós vamos no capítulo 3 de João aprender alguma coisa com um sujeito chamado Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: e como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não te espantes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu-lhe dizendo: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém, gente? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Nicodemos, se a gente for dar uma olhadinha nas escrituras, ele não está assim em último lugar na parada de sucesso, como eu disse. Até porque, diferentemente de outros personagens de quem já falamos aqui, como Jabes, por exemplo, ele é citado outras vezes no Novo Testamento. Né? Ele é descrito como um fariseu e príncipe entre os judeus. Era uma pessoa importante no sinédrio, né? Parecia ser um homem assim, pelo que nós podemos entender aqui, bastante zeloso. E pelo que vemos mais ainda, apesar de os seus colegas de sinédrio quererem matar Jesus, quererem sempre armar uma cilada para Jesus, não acreditarem nele de forma nenhuma, apegados à sua religião secular ou milenar, eu diria, né? Ele respeitava realmente muito Jesus, né? Nós vemos inclusive ele defendendo Jesus diante das acusações que lhe pesavam, contra os seus pares, os seus iguais, que na festa dos tabernáculos, lá pelo capítulo 7, que é uma passagem muito bonita do Novo Testamento, né? Quando Jesus se apresenta como a água da vida, numa situação que eu nem quero entrar aqui, porque eu gosto muito dessa situação, e a gente ia se deter muito tempo aqui, mas da forma corajosa como Jesus se apresentou naquela festa, como sendo a água da vida, que se alguém tivesse sede, que viesse a ele e bebesse, quiseram tirar pedra nele, queriam prender, queriam matar, queriam trucidar Jesus, e uma das pessoas que protestou nessa já condenação de Jesus foi justamente Nicodemos, não se importando muito com a sua posição entre eles, o que iam pensar, o que iam falar depois, mas ele se colocou entre Jesus e essas pessoas, né? Isso numa primeira circunstância. E depois, quando Jesus
foi tirado da cruz, ali no final daquela tarde de sexta-feira, antes que chegasse às 6 da tarde, que já seria o sábado judeu, não é? E ele não poderia ficar pendurado naquela cruz. Por isso os soldados vieram, inclusive, para ver se ele já tinha morrido ou não, que se não tivesse, teriam lhe quebrado as pernas. E tudo isso são cumprimentos de profecias a respeito de Jesus, não é? Mas ali, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e Pilatos concedeu, não é? E junto com eles foi Nicodemos, levando muita... esses preparativos para ungir o corpo de alguém que se foi, né? Especiarias, óleos, e pelo que a gente vê nas escrituras, ele investiu um belíssimo dinheiro nestas coisas para honrar a Jesus, em quem ele cria ser aquele que viria para salvar Israel e o mundo, graças a Deus, não é? E no início do ministério de Jesus, ainda no início, não é? Onde ele tinha transformado água em vinho, tinha entrado no templo e tinha virado as mesas, aquela coisa arada toda, não é? Porque não podia consentir com aquele tipo de coisas, aquele mercantilismo infame, onde pessoas vendiam pombinhas para os mais pobres, e cabritos e ovelhas para os mais ricos, mas levavam não aquilo que tinha que ser levado para o altar como oferta, mas traziam animais doentes para vender, enganando aquele povo, né? Como gente que vende aí passarinho por aí, pintando o passarinho, inclusive, que na primeira entrada dele numa banheirinha que bota na gaiola, o preto fica branco e assim por diante, né? Esse tipo de coisa assim, não é? Mas ele, vendo, como ele mesmo, nós podemos constatar aqui na leitura, ele vendo, constatando, mesmo sendo um homem ligado às leis cerimoniais, mosaicas, aquela coisa toda, ele não podia negar que Jesus vinha de Deus, porque ele via coisas que o olho dele nunca viu. Eu mesmo costumo dizer para vocês, dentre os milagres mais espetaculares para mim de Jesus, não foi o defunto voltando à vida, não foi o leproso sendo limpo, esse tipo de coisa, nem mesmo o mar sendo detido e o vento na sua força, mas para mim é uma coisa que me intriga muito, sempre tive isso comigo, é ele transformar água, que tem todo o seu sistema molecular, alterado absolutamente para se transformar num vinho de altíssima qualidade. Esse tipo de coisa, esse milagre me intriga, me fascina realmente. Agora imagine Nicodemos ali vivendo essas coisas, sabendo dessas coisas, nos dias em que ele estava vivendo, né? E então, para não se comprometer já de cara, vamos assim dizer, na calada da noite, ele procura Jesus para conversar com Jesus, trocar ideias, palavras com Jesus, fazer perguntas mesmo, ele sendo um mestre, como Jesus disse aqui, né? Em alguma altura da minha leitura, tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas simples que eu estou te dizendo, mas muito profundas, né? Ou seja, Jesus queria dizer simplesmente uma coisa: toda e qualquer religião vive na superficialidade dos seus dogmas, dos seus costumes, das suas tradições. Mas a vida com Jesus é um mergulho realmente em águas profundas do Espírito, onde cada um de nós recebemos revelações extraordinárias. E quer que eu conte um segredinho aqui nessa noite, já dando uma na tua canela? Sabe por que essas revelações não têm chegado até você? Porque você é preguiçoso. Pronto, você pediu, levou. Preguiçoso no quê? No conhecer a Deus. Como conhecemos a Deus? Não tem, né? Mas não tem. Temos alguns quadros bonitos, esse tipo de coisa, mas isso não é uma forma. Deus não é um quadro, Deus não é uma escultura, Deus não é um conceito, Deus não é uma crendice, uma superstição. Deus é uma pessoa viva.
não é para ser estudada como se fosse um animal de laboratório nas faculdades, universidades. Deus é uma pessoa para ser conhecida. Mas como Deus não é carne e nem sangue, é espírito, ele precisa ser conhecido nesta dimensão. É o que Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem. Não é com a cabeça, não é na carne, não é na teologia. Não que eu seja contra a teologia, algumas eu sou, algum tipo de teologia eu sou, radicalmente, que leva para o fanatismo ou para o extremo liberalismo e que quer estudar Deus. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser conhecido. E como nós conhecemos? É o que Jesus está dizendo. Primeiro, nascendo de novo, para termos o seu espírito, vivificando o nosso espírito, e então mergulharmos de cabeça na sua palavra. Jesus era o verbo encarnado, a palavra viva, e continua sendo quando mergulhamos nessa palavra. Mas isso foi escrito pelos homens, é claro. Desculpa a grossura da palavra, um cavalo é que não ia escrever, não tem nem como segurar a pena. Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E quando mergulhamos espiritualmente de cabeça nas Escrituras, ela se revela. Assim como Deus é autoexistente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se autoexplica. Basta não ter preguiça, basta não ter pressa, basta não ler simplesmente, mas meditar na palavra de Deus, né? Por isso eu quero dizer que há muitas coisas que a escola, que os institutos, que as faculdades não ensinam. É o que Jesus disse para ele. Mas que é isso, cara? Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas simples que eu estou procurando te explicar? Que coisas simples são essas? 3 coisas fundamentais que sintetizam tudo: corpo, alma e espírito, que é a nossa triunidade, vamos assim dizer. Sou um espírito, tenho uma alma, habito num corpo e preciso harmonizar essas coisas todas para eu ser feliz e eu ter um relacionamento de verdade com o meu Deus. Pastor, o senhor disse que tem muitas coisas que as escolas, os institutos, as faculdades, as universidades não ensinam. O que, por exemplo? Principalmente, não ensinam a viver, não ensinam a morrer e não ensinam quem é Deus. Podem teorizar, mas não ensinam nada disso. As escolas ensinam como cuidar do corpo, né? Que é a medicina. E Deus seja louvado pela vida dos médicos. As escolas ensinam a tratar da psique, que é a psicologia. E Deus seja louvado na vida de psicólogos, psiquiatras, analistas, toda essa gente que não levando para o lado místico, realmente procuram ajudar as pessoas. Mas nenhum deles, nenhuma delas, não tem essa matéria em faculdade nenhuma que ensine sobre o Espírito. Mas tem uma faculdade que eu conheço, está aqui. Todo o seu currículo está aqui, está na sua mão, está no seu colo. Escolas ensinam conhecimento, bastante por sinal, mas não ensinam um pingo de sabedoria. Escolas ensinam sobre tragédias, mas não ensinam como enfrentar as tragédias. Escolas ensinam a detectar, a procurar, a descobrir, a diagnosticar problemas emocionais, mas não ensinam como vencê-los, porque é uma coisa muito profunda, cada um é cada um. As escolas ensinam até a viver em harmonia, mas não ensinam a amar, que é o princípio básico de toda e qualquer harmonia. As escolas ensinam a cuidar do corpo, mas não ensinam a ter fé em milagres.
Milagres, como... não, foi no domingo, né? Como o irmão que recebeu aqui, quando orávamos com toda a igreja. Né? Milagre instantâneo. E duplo. Um milagre físico, que o atormentavam, e quando orávamos, mandamos cada um colocar a mão no local da sua enfermidade, e ele colocou, porque ele estava enfrentando crises de rinite, que estavam impedindo, inclusive, dos seus afazeres normais de trabalho e tudo mais, estudo. E no instante que ele fez esse gesto e colocou no rosto, ele disse que sentiu um negócio que ele nunca sentiu na vida. Só uma coisa ele sabe, está completamente curado para a glória de Deus. Né? Isso escola nenhuma ensina. Não ensinam a viver e também não ensinam a morrer. Porque uma coisa é certa. Como é que é? Eu usava na cadeia da prece, 30 anos usando isso. Como é que é? Você pode viver sem Deus, mas será horrível morrer sem Ele. Um dia eu inventei esse troço. E eu botava no programa sempre, porque é uma grande verdade. Nós podemos até viver sem Deus, mas na hora do vamos ver, como diz o pessoal, no frigir dos ovos, é que aí sim é que se vai ver a grande diferença, né? As escolas ensinam como se conformar com a morte. Teorizam bastante sobre morte. Inventam coisas aí impressionantes. Às vezes eu escuto algumas coisas em entrevistas, coisas assim, artigos, que é risível. Né? Ensina como enfrentar a morte e até como a resistir a ela. Esses dias eu vi um desses canais aí, gente investindo fábulas de dinheiro para congelar o seu corpo quando morrer. Vocação para picolé. Eu vou fazer o quê? Né? Ensinam outras técnicas também, né? Mas não ensinam como vencer a morte. Isso, escola nenhuma. Falam sobre o fim, inventam essa teoria ridícula de reencarnação, né? E por isso as pessoas vivem com medo da morte. Tão diferente daqueles que têm o Espírito de Cristo em sua vida, como por exemplo Paulo tinha, que não apenas não tinha medo de morrer, como até desejava. Não porque estivesse depressivo, não porque estivesse desistindo da luta, do ministério, não. É porque ele sabia que o que o aguardava era 1 zilhão de vezes melhor do que aquilo que ele vivia aqui na terra. E é bom você se preparar e saber e poder escrever como Paulo sobre a morte. Cadê você? Quem é você? Você já era. E a sua grande filosofia de vida era: para mim o viver é Cristo e o morrer é um terror. Isso? É tremendo ouvir um homem desse dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Lucro. Honestamente, olha para mim. Você pode dizer que para você morrer é lucro? Dá para ouvir uma mosca. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Por quê? Porque desde pequenininho nós fomos criados no jardim de infância, no prézinho, no pré. No meu tempo era primário, depois era ginásio, tinha que fazer o artigo 99. Credo, inclusive, faz tempo isso, hein, gente? Nada disso me ensinou nada a respeito de coisas profundas, de coisas espirituais, né? E também, não, além de não me ensinar a viver, não me ensinou a morrer e não me ensinou quem era Deus. Até com 14 anos, ou por aí mais ou menos, já contei isso para vocês, naquele tempo tinha o chamado artigo 99. Puxa, agora senti um cheiro de mofo. E a professora Helena lá nos passou lá, cada um fazia uma redação. A redação que ela queria é que cada um contasse um conto. E eu inventei um conto.
Eu que nem sabia quem era Jesus na minha vida, fui me meter a falar de quem? De Jesus. Naquele tempo tinha lá em... Esqueci o nome lá em Minas Gerais, no interior, um sujeito chamado Zé Arigó. Era um ídolo no Brasil, tipo esse que morreu aí há pouco tempo aí. Fizeram até filme, Chico Xavier, coisa assim, né? Esse tipo de coisa. Eu tive a audácia, a petulância, a estupidez, a burrice de comparar Jesus com Arigó. Por quê? Porque a escola nunca me ensinou nada disso, não é nada de nada. A escola até ensina a gente, hoje essa é a prática nesse país, lamentavelmente, né? Ensina a amarmos muitos deuses. Essa é a verdade. A pluralidade de deuses em nome de uma pseudo-liberdade de credo, vamos assim dizer. E então, taca coisa na cabeça das crianças por aí, verdadeiramente absurdas, né? Deus do conhecimento, Deus do poder, Deus do dinheiro, Deus da fama. E por aí vai afora, né? E tantos outros menos famosos na parada obrigatória, né? E quando ensinam sobre Deus, fazem de uma maneira tão pobre, mas tão pobre, incoerente e limitada, como, por exemplo, dizem que Deus é energia. Então a conta vem alta, né? Se fosse assim, o homem seria maior que Deus. Mas ensinam isso, né? Deus é pessoal, mas é distante. É o chamado deísmo que pregam tanto pelo mundo aí, para os intelectuais. Mas todos os conceitos sobre Deus que o homem inventou não preenchem o vazio do coração do homem. Pois o ser humano, acima de tudo, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa e como tal tem necessidade de relacionamento pessoais. Como eu dizia para um conhecido essa semana aqui, e o que eu digo para vocês, eu não posso acreditar que existiu, ou que exista, ou que existirá um miserável de um ateu. Por uma razão muito simples. Vamos partir do princípio. Essa belezura que você está vendo aqui, isto é uma criação, é uma criatura. Ora, se é uma criação, é uma criatura, tem que ter o quê? Alguém que criou. Podem acreditar, não nascido de chocadeira. Aliás, se tivesse nascido de chocadeira, alguém tinha que ter inventado o ovo. Criado o ovo, melhor assim dizendo. E do ovo, através da geração do calor, gerado a vida. Não é? A verdade, gente, é que Jesus entra nessa história toda e nos ensina coisas simples, profundas, coisas que não são misteriosas, coisas que realmente nos levam a valorizar a vida, entender a vida, desejar viver e saber, principalmente, que para o bem ou para o mal, vamos viver eternamente. Essa é a verdade. Jesus é simplesmente o mestre dos mestres. É como Nicodemos, mesmo cercado, tolhido por toda a sua religiosidade, aquela carga milenar que ele trazia sobre os seus ombros, aquela decoreba, como acontece aí no mundo muçulmano, o menino desde pequenininho, ele passa 8, 10, 16 horas por dia recitando o Corão. É lavagem cerebral, e Deus não é lavagem cerebral. Não tem nada a ver. O Senhor Jesus, só Ele ensina todas essas matérias, quando Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é muito profundo, nem vou me deter nisso aqui, que é outra mensagem. Mas é muito profundo, é tudo o que o ser humano precisa. É tudo o que ele precisa está condensado nesta frase de Jesus. Porque aí ele diz que ele ensina a viver. Ele diz que o diabo, vosso adversário, ele chama de ladrão. Que não veio senão a matar, roubar e destruir.
E esse ladrão é quem está aí ceifando vidas, felicidade, alegria, saúde, tudo o que ele pode, afinal de contas. Mas Jesus disse, eu sou diferente. Eu vim, Rogério, para que você tenha vida, mas não uma vidinha. Vida com abundância. O que é vida com abundância? É vida com sentido. É vida com propósito, gente. Não é? Ele nos ensina a tirar proveito da vida. E tirar proveito da vida não é encher a cara de manguaça. É muito pelo contrário. É o estar consciente em mim mesmo de quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Viver com propósito é o que ele ensina. Ele nos mostra a razão da nossa existência. Responde nossas questões mais essenciais. Quem eu sou, por exemplo? Sou um espírito. Como pregamos aqui domingo, sou não um servo, eu sou filho. Diga, eu sou filho. Filho de Deus. Você não é servo. É como nós tratamos o assunto aqui no domingo. Você se apresenta a Deus como? Nessa hipocrisia, oh Senhor, abençoa o teu servinho, a tua servinha, eu sou uma ameba, e não sei o que, coisa e tal. Nada. Eu me apresento como o que de fato eu sou e para o que ele veio. Eu me apresento como filho, co-herdeiro com ele de toda a riqueza do meu pai. Sou filho, sou herdeiro, sou sacerdote, sou geração eleita, sou santo, sou justo. Está tudo na Bíblia. Agora olha para mim, só eu. Não, nós somos em Cristo. Não é? Quem eu sou? De onde eu vim? Eu vim de uma eternidade. Estou de passagem por aqui para outra eternidade. Logo, logo, e espero que esse logo seja daqui uns 500 anos, eu vou voltar para casa. Porque esse é o sentido da morte para quem tem Cristo, para quem é de Deus. Quando a gente morre, a gente não morre. A gente volta para casa. É a melhor coisa que podia acontecer, voltar para casa. Nós estamos no estrangeiro, gente. Nós estamos vivendo no estrangeiro, em terras estrangeiras. Como diz a Bíblia, somos peregrinos por aqui. Mas estamos, cada passo que damos, cada dia que passa, cada ano que completamos, estamos mais próximos da nossa eterna morada. Para onde eu vou? Vou para casa, aquela morada que Jesus disse que foi me preparar, foi na frente me preparar lugar. E por que eu existo? Esse é o grande problema. Eu não existo para mim, eu existo para a glória de Deus. Eu existo para a glória de Deus. Ele ensina isto, a viver, ele ensina a morrer, né? Tem um texto que Paulo escreve aos Coríntios que diz que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. É uma pobreza sem tamanho esperar somente nesta vida. E você já percebeu que o grosso da humanidade só se preocupa com essa vida, juntando dinheiro, roubando, se corrompendo, matando, pintando, bordando, porque ele acha que a vida dele toda se resume a esse tempinho barato que nós vivemos desse padrão de vida. Não é não. Volto a repetir, para o bem ou para o mal, nós vamos viver para a eternidade. Depende só de com quem, né? Nos dá uma vida realmente eterna. O primeiro ponto desta aula aprendemos que nossa vida realmente é eterna. Nós temos que entender que não vai acabar. Quando morremos é que vai começar de fato a nossa eternidade. E ele nos ensina como viver aqui e nos promete que iremos estar com ele depois. Aonde eu for, você, Rogério, vai estar comigo. Por isso estou indo na frente preparar moradas novas para você. Ah, meu Deus, a vida na terra, repito, é apenas e tão somente uma passagem. Mas ele, louvado seja Deus, venceu a morte, e porque ele venceu, nós também venceremos. É apenas uma transição, é apenas uma passagem,
porque Ele está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Tinha até anotado alguns versículos para ler com vocês aqui, mas são muitos, porque você começa a mexer, é impressionante. Aí vira sempre estudo, né? Mas o que interessa é que ele ensina a enfrentar a morte, não como um fim, mas como um começo de alguma coisa nova e muito melhor. Que Deus nos dê o entendimento que o apóstolo Paulo tinha. Leia as cartas de Paulo. Leia a primeira carta dele aos Coríntios, principalmente o capítulo 15. Leia com calma, com atenção. Não tenha preguiça de escrever num papelzinho aqueles numerozinhos que estão ali para você ir procurar essas referências, porque elas vão levar você a outras referências e você vai tomar um banho de Bíblia, de palavra, de revelação, não é? E ensina quem é Deus. E aí é que tanto Filipe, como os demais, que o próprio Nicodemos, né, tinham os seus problemas, né? Eles viam Jesus se dizendo Deus. Para eles era difícil entender esse tipo de coisa, mas a encarnação é a relação mais pessoal possível entre Deus e os homens. Jesus, o Verbo, se fez carne para tornar a sua mensagem mais fácil de ser entendida. Uma nova aliança, superior aliança. Deus chegou ao cúmulo dos cúmulos. Deus amou de uma forma absurda a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, não a vida simplesmente, mas a vida eterna. E para encerrar, como é que a gente pode ser aluno desse mestre dos mestres? Não é? Lição primeira. Precisamos, como Jesus disse para Nicodemos, rapaz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você não vai conseguir entender coisíssima nenhuma se você não nascer de novo. Se você não se tornar uma nova criatura. Se você não abrir o seu coração de tal forma que o Espírito do Senhor possa habitar juntamente com você nesse corpo que é templo do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor vai nos vivificar. Vai nos fazer lembrar de coisas que aprendemos e no momento certo vai aflorar a nossa mente, não é? Ele nos ensina como viver aqui e nos promete, né, que temos uma vida muito superior ainda a ser vivida. Precisamos aprender das coisas do Espírito. Outra vez tenho tantos versículos anotados aqui, mas é complicado, né? Lição 2, fé. Lição primeira, nascer de novo. Aceita Cristo. Recebe Jesus no seu coração. Deixa o Espírito do Senhor habitar com você, né? A segunda lição é fé. Fé que é dom de Deus. Fé que é dom de Deus. É deixar-se levar pelo Senhor Jesus e confiar em sua total orientação em nossas vidas. Não esquecer nunca que nós temos que ter fé em Deus, não fé na nossa fé. Senão a gente fica meio confuso, não é? Lição 3. Lição 3. Romanos 10:10. É uma palavra tão simples. É uma coisa tão absurdamente simples, para uma coisa tão absurdamente grande, que o mundo, lamentavelmente, não consegue entender. Então ele quer apresentar sacrifícios a Deus desde os primórdios. Ele quer apresentar o seu próprio sacrifício, para que esse seu sacrifício pague o sacrifício de alguém. Não é por aí o caminho. Então no capítulo 10 de Romanos, a partir do verso 9, fala do grande segredo do nascer de novo. Fala do grande segredo de ter o seu nome escrito no livro da vida lá na glória.
Fala do grande segredo de se tornar filho de Deus, porque essa é uma outra mentira que o mundo prega. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. Nós somos filhos por adoção através de Jesus Cristo, quando agimos assim, segundo as Escrituras. E as Escrituras dizem assim: se com a tua boca confessar, olha a simplicidade da coisa, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você já aceitou Jesus? Você já creu no seu coração que realmente Ele veio a esse mundo em carne, pagou o preço morrendo na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia? Você já disse com as tuas próprias palavras: Senhor, sou um pecador, careço do teu perdão, da tua misericórdia, e nesse instante estou te recebendo como Senhor e Salvador absoluto da minha vida? Todos já fizeram isso? Ou tem alguém que gostaria de fazer nessa noite? É uma confissão. Quando casei com a dona Marilza, há 43 anos atrás, como eu faço com todo mundo que eu caso aqui na igreja, ou por onde quer que eu ande por aí, tem uma palavrinha chave. Qual é a palavra-chave para o casamento continuar e para ele ser efetivado? É desse tamaninho. É sim. Aceita? Sim. Aceita? Não. Aí é ruim, hein? Graças a Deus nunca entrei numa gelada dessa. Já tive noiva desmaiando na minha frente, essa coisa arada toda, mas nenhum deles dizendo não. Porque aí ia ser brabo para consertar o estrago, né? Afinal de contas. Com Deus não é diferente. Você só precisa dizer sim. Eu aceito. Está tudo errado, né? A gente é que tinha que pedir que Ele nos aceitasse, né? Aceita Jesus. Que aceita Jesus? Na verdade é confessa Jesus, né? Porque há poder nas tuas palavras. Há alguém nessa noite que gostaria de fazer essa declaração? Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Deus o Pai te ressuscitou dentre os mortos. Alguém gostaria de fazer isso nessa noite? É só levantar a mão. Eu sei que estou falando por uma igreja toda, né? Mas aonde você está? Levante só, fica sentado, levante a sua mão. Se tem mais alguém, feche os seus olhos. E você que está levantando a mão, diga assim: Senhor Jesus, estou ouvindo a tua palavra nessa noite e estou entendendo que eu preciso confessar que eu creio que tu és o Cristo de Deus, que havia de vir ao mundo para tomar o meu lugar naquela cruz, e que ressuscitaste ao terceiro dia, e que sem dúvida nenhuma tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador. E nesta noite eu estou te recebendo como Senhor, como Salvador da minha vida. Confesso minhas culpas, peço que o Senhor tenha misericórdia e me perdoe de todos os pecados que ainda quero te confessar um por um, na certeza que em assim fazendo, estou nascendo de novo, e o meu nome está sendo escrito no livro da vida lá na glória. A partir desta noite, segundo a tua palavra, eu me declaro um filho de Deus, salvo em Jesus. Amém. Doeu? Mas no espiritual isso tem um poder muito grande. O poder de um juramento, o poder de um pacto. As coisas mais difíceis na área de libertação que eu já enfrentei em toda a minha vida foi levar pessoas que fizeram pactos de sangue, renegar esse juramento, renegar essa aliança com o diabo. É uma guerra, mas é maravilhoso quando se faz isso e se faz um pacto com Deus. A vida é virada do avesso para melhor, graças a Deus. E há essa necessidade, né? E a lição número 3 é aceitar, né?
totalmente o sacrifício de Jesus pela nossa culpa e pecado, como fazemos quando o recebemos como Senhor, e então crer no seu testemunho como Nicodemos creu, né? Jesus é o único caminho para chegar a Deus. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Quem inventou essa frase foi Satanás. Porque a Bíblia diz, começando por Jesus, ele nunca disse eu sou um caminho. Ele diz eu sou o caminho, ponto. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 3 diz que ele é o fundamento da nossa fé. Lá em Efésios diz que ele é a pedra de esquina. Não é quem está em Roma, Jesus é a pedra fundamental desse edifício, não é isso? E finalmente, não existe mediador nem medianeira. Lá em Coríntios, Paulo escreve que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem.